meu marido me traiu com minha irmã no meu aniversário. Eu destruí o casamento dele da forma mais elegante possível. Quando descobri que meu marido estava tendo um caso com minha irmã mais nova no dia do meu aniversário de 35 anos, não gritei, não chorei, não fiz escândalo. Simplesmente sorri, brindei com champanhe e comecei a executar o plano mais calculado e devastador da minha vida. Levou 6 meses para destruir tudo que ele construiu, e ele nem percebeu até ser tarde demais. Antes de começar essa história que vai te deixar de queixo caído, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma confissão real do Reddit. Deixa o like também, que isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a trazer mais histórias incríveis para vocês. Meu nome é Helena, tenho 35 anos, sou advogada especializada em direito empresarial e sempre fui conhecida pela minha racionalidade. Nunca fui do tipo emotiva, sempre preferi analisar situações com lógica e frieza, talvez por isso tenha me dado tão bem na carreira. Sou sócia de um escritório de advocacia respeitado em São Paulo, ganho muito bem, tenho meu próprio apartamento, meu carro importado, minha independência total. Sempre fui a filha responsável, a irmã mais velha sensata, a mulher que tem tudo sob controle. Conheci Ricardo há 8 anos numa conferência de direito corporativo no Rio de Janeiro. Ele era administrador de empresas, trabalhava numa multinacional de tecnologia, tinha um cargo de gerência promissor e era incrivelmente charmoso. Alto, cabelos escuros, olhos verdes, sorriso confiante, daqueles homens que chamam atenção quando entram numa sala. Nos conhecemos no bar do hotel depois de uma palestra entediante sobre compliance fiscal. Ele pediu um whisky, eu pedi um martini, começamos a conversar sobre como aquelas conferências eram sempre as mesmas, e acabamos conversando a noite toda sobre absolutamente tudo. A conexão foi imediata e intensa. Ricardo era engraçado, inteligente, ambicioso como eu. Falávamos a mesma língua quando o assunto era carreira, metas, sucesso. Ele admirava minha independência, eu admirava sua determinação. 3 meses depois já estávamos morando juntos no meu apartamento. 2 anos depois, casamos numa cerimônia elegante e discreta, apenas família e amigos próximos. Foi exatamente o tipo de casamento que eu queria, sem exageros, sem drama, apenas uma celebração sofisticada do nosso compromisso. Os primeiros anos foram genuinamente bons. Tínhamos uma rotina harmoniosa, jantares em restaurantes caros, viagens internacionais, conversas inteligentes sobre nossas carreiras. Ricardo foi promovido algumas vezes, eu me tornei sócia do escritório. Éramos o casal de sucesso, aqueles que todo mundo admirava, que pareciam ter tudo planejado e perfeito. Nunca tivemos grandes brigas, grandes paixões, grandes dramas. Éramos equilibrados, racionais, parceiros. Minha irmã Júlia é 7 anos mais nova que eu. Sempre fomos diferentes como água e óleo. Enquanto eu era a filha certinha, estudiosa, focada, ela era rebelde, a criativa, a que vivia de sonhos e idealismos. Júlia é fotógrafa freelancer, vive com o mínimo, mora num apartamento minúsculo no centro, viaja pelo Brasil inteiro fazendo ensaios fotográficos artísticos que mal pagam as contas. Meus pais sempre se preocuparam mais com ela, sempre precisou de ajuda financeira, sempre estava em alguma crise existencial ou amorosa. Eu ajudava a Júlia frequentemente. Pagava contas quando ela estava apertada, dava presentes caros nos aniversários, oferecia contatos profissionais quando ela precisava de trabalho. Não porque ela pedia, mas porque sou a irmã mais velha e sempre senti que era minha responsabilidade cuidar dela. Júlia e Ricardo sempre se deram bem, ela vinha jantar em casa às vezes, participava dos nossos encontros de família, conversava com eles sobre fotografia e arte enquanto eu trabalhava até tarde. Nunca, nem por um segundo, passou pela minha cabeça que pudesse haver algo além de uma relação cordial de cunhados. Tudo mudou no dia do meu 35º aniversário, uma quinta-feira de março. Eu tinha planejado comemorar apenas no fim de semana com um jantar elegante num restaurante francês que adoro, mas Ricardo insistiu que fizéssemos algo especial no dia exato. Disse que tinha uma surpresa para mim, que queria tornar aquele dia inesquecível. Fiquei tocada com o gesto, ele não era muito de romantismos elaborados, então pensei que realmente tinha preparado algo especial. Saí mais cedo do escritório, coisa rara para mim. Ricardo tinha mandado mensagem dizendo para eu ir direto para casa, que tudo estaria preparado. Quando cheguei ao nosso prédio por volta das 7 da noite, subi animada, pensando em qual seria a surpresa. Abri a porta do apartamento silenciosamente, querendo preservar o elemento surpresa que ele claramente estava preparando. A sala estava em penumbra, apenas algumas velas acesas, música ambiente baixinha tocando. Sorri pensando que ele tinha caprichado mesmo. Foi quando escutei vozes vindo do nosso quarto. Meu coração acelerou por um segundo, mas ainda estava inocente, pensando que talvez ele estivesse ao telefone finalizando algum detalhe da surpresa. Caminhei pelo corredor silenciosamente, meus saltos afundando no tapete persa que compramos juntos numa viagem à Turquia. A porta do quarto estava entreaberta. E então vi. Ricardo e Júlia estavam na minha cama, na cama que eu dividia com meu marido há 6 anos. Não vou entrar em detalhes gráficos porque não é o ponto da história, mas a cena era inequívoca, devastadora, surreal. Minha irmã mais nova, aquela que eu sempre protegi e ajudei, estava tendo relações com meu marido na minha própria cama no dia do meu aniversário.
A ironia era tão absurda que por um momento achei que estava tendo algum tipo de alucinação causada pelo estresse do trabalho. Fiquei parada ali, congelada, por talvez 10 segundos que pareceram uma eternidade. Minha mente estava processando a informação de uma forma estranhamente clínica. Não senti raiva imediata, não senti vontade de gritar ou chorar. Senti uma frieza tomando conta de mim, como se meu cérebro tivesse ativado um modo de proteção onde emoções eram temporariamente desligadas para permitir pensamento racional. Era como estar vendo aquela cena de fora do meu próprio corpo. Lentamente, dei um passo para trás, depois outro. Voltei pelo corredor com o mesmo silêncio com que tinha vindo. Peguei minha bolsa que tinha largado na entrada, saí do apartamento fechando a porta suavemente, desci de elevador, entrei no meu carro e dirigi. Não sabia para onde estava indo, apenas dirigi no automático pelas ruas de São Paulo, a mente completamente vazia e ao mesmo tempo acelerada demais. Acabei parando no bar chique que frequentava às vezes com colegas do escritório. Sentei no balcão, pedi um uísque escocês de 12 anos, caro, do tipo que eu reservava para ocasiões especiais. Afinal, era meu aniversário. A ironia me fez soltar uma risada seca que assustou o barman. Bebi o uísque lentamente, sentindo o líquido queimar minha garganta, e foi ali, sentada naquele bar, que tomei uma decisão. Não ia fazer escândalo, não ia confrontá-los aos gritos, não ia ter uma crise emocional pública. Ia fazer algo muito pior. Ia destruí-los de forma tão calculada e elegante que quando percebessem o estrago, seria tarde demais para consertar. Fiquei no bar por 2 horas, bebendo devagar, pensando, planejando. Minha formação jurídica me ensinara a sempre pensar vários passos à frente, a antecipar movimentos, a construir casos sólidos. E era exatamente isso que eu ia fazer. Por volta das 10 da noite, Ricardo começou a me ligar. Deixei tocar 3 vezes antes de atender com voz perfeitamente calma e controlada. Amor, onde você está? Ele perguntou com uma preocupação que agora eu sabia ser completamente falsa. Estou tomando um drink, resolvi estender meu aniversário um pouco mais, respondi com leveza. Ah, pensei que viria direto para casa, eu preparei uma surpresa. Que doce da sua parte, mas estou cansada, vou dormir num hotel hoje, preciso de uma noite para mim mesma. Amanhã conversamos. Ele tentou insistir, mas mantive o tom casual, como se fosse a coisa mais normal do mundo eu decidir dormir fora no meu aniversário. Desliguei e fui para um hotel 5 estrelas próximo, fiz check-in numa suíte, pedi serviço de quarto e passei a noite acordada planejando cada detalhe do que viria a seguir. Tinha uma vantagem crucial, eles não sabiam que eu sabia. E eu ia usar essa vantagem até a última gota. Na manhã seguinte, voltei para casa como se nada tivesse acontecido. Ricardo estava na cozinha fazendo café, claramente nervoso com minha ausência repentina da noite anterior. Bom dia, amor, disse beijando meu rosto como sempre fazia. Desculpa por ontem, continuei, foi um dia exaustivo no escritório e precisei descomprimir sozinha. Ele relaxou visivelmente, aliviado que eu não desconfiasse de nada. Tudo bem, entendo, trabalho tem estado pesado mesmo. Vamos comemorar direito seu aniversário no fim de semana. Claro, adoraria, respondi com um sorriso que praticamente doía de tão falso. Os dias seguintes foram de reconhecimento. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. As saídas repentinas de Ricardo para resolver problemas no escritório. Às vezes que Júlia estava estranhamente ocupada demais para almoçar comigo. As mensagens dele que ele atendia virando a tela do celular. Pequenos sinais que isolados não significavam nada, mas juntos contavam uma história óbvia que eu tinha sido cega demais ou confiante demais para ver. Contratei um investigador particular, um profissional discreto que já tinha feito trabalhos para o escritório em casos corporativos. Não dei muitos detalhes, apenas pedi que seguisse Ricardo e documentasse suas atividades. Em uma semana tinha um dossiê completo. Fotos deles entrando em hotéis, mensagens recuperadas através de métodos que prefiro não detalhar, registros de encontros que vinham acontecendo há pelo menos 8 meses. 8 meses. Quase um ano de mentiras, de traição, de eles dois rindo da minha cara enquanto eu trabalhava para sustentar o estilo de vida que tínhamos. O dossiê revelou algo ainda mais interessante. Ricardo estava tendo problemas financeiros sérios que ele escondia de mim. Tinha feito investimentos ruins, tinha dívidas de cartão de crédito que eu desconhecia, estava basicamente vivendo acima das possibilidades dele bancado pelo meu salário significativamente maior. Minha mente jurídica imediatamente viu as implicações. Em caso de divórcio, ele poderia tentar pegar metade dos meus bens, do meu apartamento que eu comprei antes do casamento mas que valorizou consideravelmente, dos meus investimentos. Comecei a reorganizar minhas finanças silenciosamente. Transferi investimentos para contas que tinha aberto antes do casamento, reorganizei papéis do apartamento com meu advogado pessoal, alguém de total confiança fora do meu escritório. Documentei cada centavo que eu tinha colocado no nosso estilo de vida nos últimos anos. Jantares caros que eu pagava, viagens que eu financiava, até o carro dele que tecnicamente estava no meu nome porque o crédito dele não era bom o suficiente. Construí um caso de separação total de bens que seria incontestável. Mas isso era apenas a parte financeira. Eu queria mais.
Queria que ele sentisse a mesma humilhação, a mesma traição, a mesma dor que eu estava sentindo. E principalmente, queria que Júlia entendesse o que tinha feito, que enfrentasse consequências reais. Comecei a planejar cuidadosamente. Ricardo tinha um chefe, um homem conservador chamado Roberto que valorizava muito a imagem de família e moralidade. Era conhecido por ter passado por cima de funcionários talentosos que tinham escândalos pessoais, acreditava que caráter pessoal refletia em performance profissional. Ricardo estava sendo considerado para uma promoção importante para diretor regional, algo que ele vinha trabalhando há anos, que significaria aumento substancial de salário e prestígio. Guardei essa informação como uma carta na manga. Júlia estava finalmente conseguindo estabelecer sua carreira. Tinha fechado contrato com uma agência de publicidade grande para fazer campanha fotográfica de 6 meses, o maior trabalho da vida dela, algo que poderia finalmente estabilizar sua situação financeira e dar credibilidade profissional. O diretor criativo da agência era casado com uma amiga minha da faculdade de Direito. Pequeno mundo. Continuei vivendo normalmente, sendo a esposa perfeita, a irmã atenciosa. Jantava com Ricardo, ria das piadas dele, fazia amor com ele quando necessário para manter as aparências, tudo enquanto planejava sua destruição meticulosa. Era surpreendentemente fácil fingir, talvez porque nosso casamento sempre foi mais parceria conveniente do que paixão avassaladora. Júlia me ligava às vezes para contar sobre o trabalho novo, empolgada, e eu ouvia interessada, dava conselhos, parabenizava seu sucesso, enquanto internamente contava os dias para executar meu plano. Marquei o jantar de aniversário atrasado para um sábado, exatamente 2 meses depois do meu aniversário real. Escolhi o restaurante mais caro e exclusivo de São Paulo, aquele que precisa fazer reserva com meses de antecedência, aquele frequentado por empresários importantes, celebridades, formadores de opinião. Convidei meus pais, alguns amigos próximos, colegas importantes do meu escritório, e claro, Júlia. Ricardo ficou surpreso com a elaboração. Eu normalmente não gostava de celebrações grandes, mas disse que estava me sentindo especial esse ano, querendo comemorar de forma memorável. Nos dias que antecederam o jantar, finalizei todos os preparativos. Tinha cópias impressas do dossiê do investigador em envelopes lacrados. Tinha documentos de divórcio já preparados pelo meu advogado. Tinha conversado discretamente com a esposa do diretor criativo da agência da Júlia, plantado algumas sementes de dúvida sobre a ética profissional da minha irmã. Tinha enviado anonimamente para Roberto, o chefe do Ricardo, algumas informações sobre seu caráter questionável, nada concreto ainda, apenas insinuações que despertariam curiosidade. O sábado do jantar chegou. Passei a tarde no salão, fiz cabelo, maquiagem impecável, coloquei um vestido preto de grife que custou uma fortuna, sapatos low boating, joias discretas mas caríssimas. Estava deslumbrante, e sabia disso. Queria estar perfeita para o que viria. Ricardo me olhou quando saí do quarto e assobiou apreciativo. Você está incrível, amor. Sorri. Obrigada, querido. É uma noite especial. Chegamos ao restaurante e a mesa estava maravilhosa, centro de mesa com flores caras, champanhe já esperando. Os convidados foram chegando, cumprimentando, parabenizando pelo aniversário atrasado. Júlia chegou linda também, usando um vestido que eu tinha dado de presente mês passado, a ironia não passou despercebida. Ela me abraçou, disse que estava feliz por mim, e eu retribuí o abraço pensando em como ela era boa atriz. Ou talvez sociopata. Ainda não tinha decidido. O jantar começou maravilhosamente. Conversas animadas, comida excepcional, vinhos caros. Eu estava sendo a anfitriã perfeita, conversando com todos, rindo, brindando. Ricardo estava relaxado, Júlia também, achando que tinham escapado, que eu era boba demais para perceber o que acontecia debaixo do meu nariz. Deixei o jantar progredir até a sobremesa, até que todos estivessem levemente embriagados com o vinho excelente que eu tinha selecionado propositalmente. Então levantei com minha taça de champanhe e pedi atenção. Todos silenciaram, esperando um brinde tradicional de agradecimento. Comecei de forma convencional. Quero agradecer a todos por estarem aqui celebrando comigo essa nova fase da vida. 35 anos é uma idade significativa, um momento de reflexão sobre o passado e planejamento do futuro. Olhei ao redor da mesa, fazendo contato visual com cada pessoa. Este ano aprendi lições valiosas sobre confiança, sobre lealdade, sobre quem realmente se importa com a gente. Vi Ricardo sorrir, achando que era uma declaração de amor. Vi Júlia levantar a taça dela também, esperando um brinde emocional de irmãs. Continuei. Aprendi que às vezes as pessoas mais próximas são as mais traiçoeiras. Que às vezes quem dorme na nossa cama está dormindo em outras também. Vi a cor sumir do rosto do Ricardo. Aprendi que família nem sempre significa lealdade, que sangue nem sempre é mais grosso que água. Vi Júlia engolir seco. O silêncio na mesa estava ficando desconfortável. Alguns convidados começaram a trocar olhares confusos. Continuei implacável. Por isso quero fazer um brinde especial hoje. Um brinde ao meu querido marido Ricardo, que me ensinou que amor sem respeito não vale nada. E à minha querida irmã Júlia, que me ensinou que nem toda família merece nossa confiança. E para celebrar essas lições, tenho presentes para vocês dois.
Peguei 2 envelopes que estavam escondidos embaixo da minha cadeira. Estendi um para Ricardo, outro para Júlia. Ambos olharam para os envelopes como se fossem bombas prestes a explodir. Podem abrir, insisti com um sorriso doce. É meu presente de aniversário para vocês. A mesa inteira estava em silêncio absoluto agora, todos percebendo que algo muito errado estava acontecendo. Ricardo abriu o envelope dele com mãos trêmulas. Dentro estava uma cópia selecionada do dossiê do investigador. Fotos dele e Júlia entrando em hotéis. Prints de mensagens. Datas, horários, locais. E por cima de tudo, papéis de divórcio já preenchidos esperando apenas a assinatura. Júlia abriu dela e encontrou as mesmas fotos, mas uma carta endereçada ao diretor criativo da agência dela, detalhando seu envolvimento antiético com um homem casado, questionando seu julgamento profissional e caráter moral. O silêncio foi quebrado por um grito abafado de Júlia. Helena, o que é isso? Isso, minha querida irmã, é a consequência das suas escolhas. Vocês acharam que podiam me trair no dia do meu aniversário, na minha própria casa, na minha própria cama, e que não haveria repercussões. Olhei ao redor da mesa para nossos convidados chocados. Peço desculpas por transformar este jantar em algo desconfortável, mas achei apropriado que as mesmas pessoas que testemunharam nosso casamento testemunhassem seu fim. Ricardo tentou falar. Helena, espera, podemos conversar sobre isso, não precisa ser assim. Levantei a mão interrompendo. Não há nada para conversar, Ricardo. Há 8 meses você está tendo um caso com minha irmã. 8 meses de mentiras. E não pense que não sei sobre suas dívidas, seus problemas financeiros que escondeu de mim. Os papéis de divórcio estabelecem separação total de bens. Você não vai ver um centavo do que é meu. Pode ficar com suas dívidas e sua amante. Júlia estava chorando agora, tentando se levantar da mesa. Minha mãe, que até então estava em choque silencioso, finalmente falou. Júlia, isso é verdade? Como você pôde fazer isso com sua irmã? Júlia balançou a cabeça. Foi um erro, mãe, nos apaixonamos, não foi planejado. Ri alto dessa vez, uma risada sem humor paixão. Que conveniente chamar de paixão quando é simplesmente traição e oportunismo. Olhei para minha irmã com todo o desprezo que sentia. Você usou tudo que dei a você, todas as oportunidades, toda a ajuda, e retribuiu da pior forma possível. Levantei da mesa, peguei minha bolsa. Sintam-se livres para terminarem a refeição, já está paga. Ricardo, você tem até amanhã ao meio-dia para tirar suas coisas do meu apartamento. Tudo que não for retirado será doado. Júlia, você está morta para mim. Não quero mais contato, não quero mais ver você, não quero mais saber da sua existência. E para o resto dos presentes, obrigada por testemunharem esse momento. Agora vocês sabem exatamente quem são essas 2 pessoas. Saí do restaurante de cabeça erguida, deixando para trás uma mesa em caos absoluto. Podia ouvir vozes levantadas, choro, confusão. Entrei no meu carro e dirigi para casa, para o apartamento que agora seria só meu novamente. Senti uma satisfação fria e calculada. A humilhação pública era apenas o começo. Nos dias seguintes, executei o resto do plano. Enviei cópia completa do dossiê para Roberto, o chefe do Ricardo, com uma carta educada explicando que achava apropriado ele saber sobre o caráter do funcionário que estava considerando para a promoção. Roberto, sendo conservador moralista que era, não apenas negou a promoção como começou o processo para demitir Ricardo por conduta inadequada que refletia mal na empresa. A carta para o diretor criativo da agência da Júlia foi igualmente efetiva. Ele não podia legalmente demitir Júlia por vida pessoal, mas encontrou razões profissionais para rescindir o contrato. Qualidade do trabalho não estava atendendo expectativas, direção criativa incompatível, as desculpas corporativas usuais. Júlia perdeu o maior trabalho da carreira dela antes mesmo de começar direito. Meus pais ficaram do meu lado incondicionalmente. Minha mãe ligou chorando, pedindo desculpas por ter falhado em criar a Júlia com mais valores. Meu pai, homem de poucas palavras, simplesmente disse que estava orgulhoso de como lidei com a situação e que Júlia não era mais bem-vinda na casa deles até que fizesse reparações sérias, se é que isso era possível. Ricardo tentou me procurar várias vezes. Ligações, mensagens, até apareceu no meu escritório uma vez antes de ser escoltado para fora pela segurança. Todas as tentativas de comunicação foram redirecionadas para meu advogado. O divórcio foi processado rapidamente, considerando que ele não tinha base para contestar nada. Ficou com dívidas, desemprego, e uma amante que agora o culpava por ter perdido tudo também. Júlia mandou uma carta longa, páginas e páginas de desculpas, explicações, justificativas. Falou sobre como se sentiu sempre inferior a mim, como Ricardo a fazia sentir especial de formas que ela nunca tinha sentido, como não foi planejado mas aconteceu e eles tentaram resistir mas amor é incontrolável. Li a carta inteira uma vez e depois joguei no lixo. Não respondi. Não havia nada que ela pudesse dizer que mudasse o que fez, que reparasse a traição. 6 meses depois do jantar de aniversário fatídico, minha vida estava completamente reconstruída. O divórcio estava finalizado, Ricardo havia saído completamente da minha vida.
Soube por amigos em comum que ele estava trabalhando num emprego muito inferior ao que tinha, lutando para pagar dívidas, morando num apartamento minúsculo. Júlia tinha voltado para a casa dos pais no interior, sem trabalho, sem perspectivas, sem relacionamento com Ricardo, que terminou poucos meses depois que todo o escândalo explodiu, quando perceberam que a paixão deles não sobrevivia fora do contexto proibido da traição. Quanto a mim, estava melhor do que nunca. Tinha me livrado de um casamento que percebo agora que era mais conveniente que amoroso. Tinha me livrado de uma irmã tóxica que se revelou não merecer minha lealdade. Tinha protegido meu patrimônio, minha reputação profissional, que até cresceu quando colegas viram como lidei com a situação de forma firme mas legal. Comprei uma cobertura linda, reformei tudo do meu jeito, sem ter que considerar gosto de ninguém mais. Comecei a sair mais, conhecer pessoas novas, me permiti finalmente explorar quem eu era fora dos papéis de esposa perfeita e irmã protetora. Descobri que gostava de pintura, comecei aulas de aquarela nas tardes de sábado. Viajei sozinha pela primeira vez, 2 semanas na Itália, onde não precisei consultar ninguém sobre planos ou horários. Fiz terapia para processar a traição e percebi que tinha sinais de que não estava feliz no casamento que escolhi ignorar por anos. A melhor vingança, dizem, é viver bem. E eu estava vivendo excepcionalmente bem. Não por causa da vingança em si, mas porque finalmente estava vivendo autenticamente, sem pessoas que me usavam ou me traíam. Tinha aprendido a diferença entre solidão e estar sozinha. Solidão é se sentir vazio mesmo rodeado de pessoas, como me sentia no casamento. Estar sozinha é estar em paz com sua própria companhia, escolher qualidade sobre quantidade em relacionamentos. Encontrei Ricardo uma vez, meses depois, num evento corporativo que ambos estávamos obrigados a comparecer. Ele tentou se aproximar, começar uma conversa, talvez pedir desculpas de novo ou tentar explicar de novo. Olhei através dele como se fosse transparente, vidro, nada. Virei e conversei com outra pessoa sem sequer reconhecer sua presença. Vi nos olhos dele o exato momento em que percebeu que não significava absolutamente nada para mim, que tinha se tornado menos que um estranho, tinha se tornado irrelevante. Essa indiferença doeu nele mais que qualquer raiva ou ódio poderia doer. Júlia tentou reaproximação eventualmente, através da minha mãe. Mandava mensagens perguntando se poderíamos conversar, se havia alguma chance de perdão, de reconstruir nossa relação de irmãs. Minha resposta através da minha mãe foi clara e final. Perdoar é uma coisa, esquecer é outra, confiar novamente é impossível. Não carrego ódio por ela, mas também não carrego desejo de tê-la na minha vida. Algumas traições são profundas demais, algumas pontes quando queimadas não têm razão de serem reconstruídas. Hoje, quase um ano depois daquele aniversário fatídico, olho para trás e sinto algo estranho, gratidão. Gratidão por ter descoberto quando descobri, por não ter desperdiçado mais anos num casamento falso, por ter tido a força e inteligência de me proteger e responder de forma que garantisse meu futuro ao invés de apenas reagir emocionalmente. A Helena de um ano atrás teria ficado devastada, teria entrado em depressão, teria se questionado sobre o que fez de errado. A Helena de hoje entende que não fiz nada de errado. Que ser traída diz tudo sobre o caráter deles e nada sobre o meu valor. Que elegância não é sobre aceitar desrespeito com um sorriso, mas sobre se defender de forma inteligente e eficaz. Destruí o casamento dele? Sim. Da forma mais elegante possível? Absolutamente. Usando lei, usando verdade, usando consequências naturais das ações deles. Não inventei mentiras, não causei danos físicos, não agi legalmente. Simplesmente revelei verdades e protegi o que era meu. Algumas pessoas me julgaram, disseram que fui cruel demais, que deveria ter lidado de forma privada, que humilhação pública foi excessiva. Essas pessoas geralmente nunca foram traídas da forma que fui, nunca sentiram aquela dor específica de descobrir que 2 pessoas que amava estavam rindo da sua cara juntas. Para essas pessoas, sorrio educadamente e não explico nada. Não devo satisfações sobre como escolhi lidar com minha própria traição. Outras pessoas me parabenizaram, disseram que gostaria de ter tido minha coragem, minha frieza calculada para se proteger. Essas pessoas entenderam que às vezes bondade é interpretada como fraqueza, que às vezes você precisa mostrar que tem dentes para ser respeitada. Para essas pessoas, compartilho minha história como evidência de que é possível sair de uma situação devastadora não apenas intacta, mas mais forte. Aprendi que casamento não é apenas sobre amor, é sobre respeito, lealdade, parceria genuína. Que família de sangue nem sempre é família de verdade. Que independência financeira é crucial, não por desconfiança, mas por segurança. Que conhecer as leis, ter documentação, proteger seus bens não é ser desconfiada, é ser inteligente. Que frieza emocional em momentos de crise não é falta de sentimento, é mecanismo de sobrevivência que permite pensar claramente quando outros entrariam em pânico. Também aprendi sobre mim mesma. Aprendi que sou mais forte do que pensava, mais resiliente, mais capaz de recomeçar. Que posso confiar no meu julgamento, na minha inteligência, na minha capacidade de navegar situações difíceis. Que mereço relacionamentos baseados em verdade e reciprocidade, não em conveniência e mentiras. Que estar sozinha não é falha, é às vezes a escolha mais saudável. Recentemente comecei a sair com alguém novo, um arquiteto que conheci numa exposição de arte. Ele é gentil, honesto, tem vida própria estabelecida, não precisa de mim para nada além de companhia. Estamos indo devagar, construindo confiança gradualmente, sem pressa.
Ele sabe da minha história, não em detalhes mas o suficiente para entender por que sou cautelosa, porque valorizo tanto honestidade, porque certas coisas são linhas vermelhas inegociáveis para mim. E ele respeita isso, não se ofende, entende? Não sei se esse relacionamento vai durar, se vai se tornar algo sério. Mas pela primeira vez em muito tempo, estou aberta à possibilidade sem medo paralisante de ser traída novamente. Porque agora sei que se for traída de novo, vou sobreviver de novo. Que tenho ferramentas, força, inteligência para me proteger e recomeçar quantas vezes forem necessárias. Que traição não me define, minha resposta a ela sim. Minha vida hoje é exatamente como quero que seja. Acordo quando quero, trabalho porque amo minha carreira não porque preciso sustentar alguém mais, viajo para onde me dá vontade, decoro minha casa do meu jeito, não negocio controle remoto ou temperatura do ar-condicionado. Tenho amizades verdadeiras que foram testadas e provadas durante a crise. Tenho família que me apoia incondicionalmente. Tenho paz. Às vezes ainda penso naquele momento no corredor, vendo a cena que destruiria meu casamento e meu relacionamento com minha irmã. Penso em como tive sorte de descobrir quando descobri, de ter chegado em casa naquele momento específico. Se tivesse chegado mais tarde, teria perdido aquela evidência visual inegável. Se tivesse chegado em outro dia, talvez tivesse levado anos para descobrir, talvez nunca tivesse descoberto. O timing foi perfeito para minha proteção, mesmo sendo devastador emocionalmente. Penso também em como seria diferente se tivesse reagido emocionalmente naquele momento. Se tivesse gritado, chorado, feito escândalo imediato. Eles teriam tempo de criar desculpas, de esconder evidências, de construir narrativas. Ricardo poderia ter processado o divórcio primeiro, tentado pegar metade dos meus bens antes que eu reorganizasse tudo. Júlia poderia ter mantido o trabalho se eu não tivesse agido rapidamente. Minha reação fria e calculada, embora na hora parecesse chocante até para mim mesma, foi minha salvação. Não me arrependo de nada que fiz. Nem do jantar público, nem de enviar informações para empregadores, nem de cortar contato completamente. Foram escolhas conscientes feitas com o objetivo claro de me proteger e garantir que ações tivessem consequências apropriadas. Não foi sobre vingança sádica, foi sobre justiça proporcional. Eles destruíram minha confiança, meu casamento, minha relação familiar. Eu garantir que suas escolhas tivessem peso real, não apenas desculpas e pedidos de perdão sem substância. Para quem está lendo isso e passou por traição similar, meu conselho é este. Respire. Pense antes de agir. Proteja-se primeiro legalmente e financeiramente. Não deixe emoção ditar decisões que terão consequências duradouras. Documente tudo. Conheça seus direitos. Não tenha medo de parecer fria ou calculista, às vezes sobrevivência requer exatamente isso. E principalmente, entenda que você vai superar isso, vai ser feliz novamente, vai construir vida melhor sem pessoas que não te valorizam. Meu aniversário está chegando de novo, vou fazer 36. Vou comemorar com um jantar íntimo com amigos verdadeiros, sem drama, sem surpresas desagradáveis. Vou brindar a minha resiliência, a minha inteligência, a minha capacidade de transformar tragédia em recomeço. Vou celebrar a mulher que me tornei através do fogo da traição, mais forte, mais sábia, mais autêntica. E se Ricardo ou Júlia pensarem em mim nesse dia, espero que sintam o peso total das consequências das escolhas que fizeram. Não por crueldade minha, mas porque consequências são professores necessários. Espero que tenham aprendido que traição não vale a pena, que prazer momentâneo não compensa a destruição de confiança, que algumas ações não podem ser desfeitas com desculpas. Quanto a mim, olho para frente, não para trás. O passado serviu seu propósito de me ensinar, de me fortalecer, de me direcionar para a vida melhor. Mas não defino meu futuro por ele. Sou arquiteta do meu próprio destino agora, livre de pessoas tóxicas, livre de relacionamentos baseados em mentiras, livre para ser completamente, autenticamente eu mesma. Essa é minha história. História de traição, de dor, de vingança calculada, mas principalmente de reconstrução e renascimento. Não é história de vítima que ficou destruída, é história de mulher que pegou situação horrível e transformou em catalisador para a vida melhor. E essa, para mim, é a vingança mais elegante de todas, não apenas destruir quem te destruiu, mas se reconstruir tão bem que eles percebam exatamente o que perderam e nunca mais terão. Se você chegou até aqui, obrigada por ler minha história completa. Sei que foi longa, sei que foi intensa, mas precisava compartilhar cada detalhe para que você entendesse toda a jornada. Se essa história te tocou de alguma forma, se você passou por algo parecido ou conhece alguém que está passando, deixe seu comentário aqui embaixo. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão enfrentando situações similares. Não esqueça de deixar seu like neste vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir histórias reais como essa. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder as próximas confissões. Todo dia temos histórias reais de pessoas reais, situações que mostram que não estamos sozinhos nas nossas dificuldades. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, que talvez esteja passando por algo parecido e se sinta sozinha. Às vezes saber que outras pessoas enfrentaram desafios semelhantes e saíram mais fortes já faz toda a diferença. E lembre-se, você é mais forte do que imagina, mais capaz do que pensa, e merece relacionamentos baseados em verdade e respeito. Nos vemos na próxima confissão.